Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Trago o tema hoje para falarmos nessa tarde, senhor presidente, sobre os soldados da borracha, os chamados soldados da borracha, seringueiros de todo o nosso país, mas principalmente do Nordeste, que trabalharam na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Receberão, a partir desta segunda-feira, a indenização de R$25 mil em reconhecimento ao relevante serviço que prestaram à nação brasileira naquela época. A medida aprovada em junho do ano passado pelo Congresso Nacional, onde tramitou durante 10 anos, irá beneficiar cerca de 11.900 soldados da borracha e seus pensionistas. A partir desse mês, estes seringueiros, que agora foram reconhecidos pelo governo como soldados da borracha, também terão a pensão especial vinculada ao valor de 2 salários mínimos ao mês. É um reconhecimento justo e merecido. Ele veio tarde, de fato, pois a maioria dos soldados da borracha estão hoje com mais de 80 anos de idade. Restam poucos no contingente de mais de 50 mil soldados enviados pelo governo brasileiro para extrair borracha para os Estados Unidos e países aliados durante todo o esforço da guerra. Trabalharam na selva extraindo látex e lutaram a vida inteira por esse reconhecimento. Muitos morreram sem ver esse direito seu conquistado. Portanto, fica aqui minha homenagem à memória destes valentes soldados e o meu compromisso de continuar lutando para que tenham todos os seus direitos assegurados pelo governo brasileiro. Nesse último sábado, o Sindicato dos Soldados da Borracha e Seringueiro de Rondônia realizou uma Assembleia Geral em Porto Velho para comunicar os seus associados e para dar mais detalhes sobre o cronograma e a forma de pagamento dessa restituição dado pelo governo. Conforme nos relatou o vice-presidente do sindicato, o Jorge Teles, o popular carioca, que sempre está conosco aqui em Brasília, em reuniões em vários ministérios, dos gabinetes, sempre acompanhado por algum ou vários soldados da borracha. O clima, segundo o carioca, foi de satisfação com o benefício e de união entre os seringueiros e seus familiares em torno das novas batalhas. Não pude participar desta Assembleia dos Seringueiros, mas também comemorei o início do pagamento desse benefício. Deixei minha palavra de esperança através do carioca e renovo aqui o meu compromisso de continuar lutando pela equiparação da pensão especial dos soldados da borracha ao valor dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Os chamados pracinhas, que têm assegurado uma pensão de segundo-tenente, equivalente a 5 salários mínimos, conforme propus em emenda que apresentei durante a tramitação da PEC dos soldados da borracha. Esse, sim, será o verdadeiro reconhecimento que o governo brasileiro dará aos soldados da borracha. Essa luta justa, e por isso tenho o meu total apoio. Estou junto com eles e vamos buscar na Justiça Federal esse direito que, no meu entendimento, é total desses guerreiros que tanto lutaram na Segunda Guerra Mundial aqui na Amazônia. Outro assunto que destaco mais uma vez aqui dessa tribuna, senhor presidente, é a situação das rodovias federais, principalmente no estado de Rondônia. Infelizmente, mais uma vez, é para reclamar dos serviços de manutenção e restauração que estão sendo feitos por empresas empreiteiras contratadas pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 3 importantes rodovias federais em nosso estado, a BR-364, que é a espinha dorsal de Rondônia, a BR-425, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e também a BR-429, ligando de Paraná, Presidente Médici, a Costa Marques, estão
mais uma vez, com muitos buracos, com longos trechos sem pavimentação asfáltica, com pontes comprometidas ou a serem construídas. E o pior, com as obras de manutenção e restauração completamente paralisadas. Conversei na semana passada com o superintendente regional do DENIT de Rondônia e do Acre, o engenheiro Fabiano Martins Cunha, que confirmou a paralisação dos serviços de restauração por conta das fortes chuvas do inverno amazônico. E nos disse que o serviço de manutenção está sendo feito apenas na BR-364 com operações de tapa-buraco nos trechos mais críticos. Ora, esse serviço de tapa-buraco já é feito há muito tempo, há muitos e muitos anos, e não é o serviço que nós queremos para a nossa BR-364. O serviço contratado foi a restauração completa dessa BR. Já denunciei aqui por várias vezes a maneira que está sendo feito esse trabalho, esse serviço. Um serviço muito mal feito. Já fizemos diligências diretamente nos trechos específicos com os técnicos do DENIT, na época com então diretor-geral, o general Frache, que detectou-se uma maneira totalmente diferente daquilo que estava sendo contratado na execução. Essas informações também foram repassadas não só para o DENIT, mas também para o ministro Antônio Carlos Rodrigues, em reunião com a bancada federal de Rondônia, na última terça-feira, que se comprometeu em retomar as obras em março ou abril, assim que as chuvas pararem. Todos nós sabemos que as chuvas tropicais do norte são mesmo muito fortes e castigam as estradas e rodovias e provocam muitas alagações que afetam todos os moradores da região. Mas também é verdade que hoje já temos tecnologia para construir uma pavimentação asfáltica que resista por muito tempo a estas chuvas. Portanto, não compreendo por que essa desculpa das chuvas ainda é usada pelo DENIT e pelo Ministério do Transportes, e principalmente pelas empresas que são contratadas. Até parece que a operação tapa-buraco é a melhor ou a única saída administrativa que o DENIT tem. Creio que há outros caminhos, e já provamos isso em obras gerenciadas pelo próprio DENIT. Derrubamos a tese de que não se faz obras rodoviárias nas chuvas da Amazônia, através da construção das travessias urbanas no município de Ji-Paraná e também da construção da ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho. Portanto, não sei por que as empresas contratadas pelo DENIT e o próprio DENIT continuam usando essa desculpa e fazendo de Rondônia, particularmente na BR-364, uma pavimentação asfáltica de baixa qualidade, que se esfarela com qualquer chuva. Deu uma garoazinha, já começa a abrir os buracos na BR-364. Uma coisa impressionante. Já denunciei a má qualidade desse serviço aqui nessa tribuna e nas comissões de infraestrutura e de agricultura no Senado no ano passado. Realizei inspeções nas obras de restauração com a diretoria do DENIT, que prometeu notificar as empresas e cobrar mais qualidade nos serviços e quase que semanalmente comunico o DENIT sobre a situação dessa rodovia. Entretanto, parece que isso funcionou apenas temporariamente, no trecho que estava sendo restaurado no ano passado, no chamado lote 2 da BR-364, entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste, que, por sinal, é hoje o trecho mais esburacado da BR-364, com todo o serviço que foi executado, com todo o dinheiro que foi gasto para a restauração dessa BR, na primeira chuva, na primeira garoazinha que aconteceu, os buracos começaram a reabrir novamente na BR-364, entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste. Depois da restauração feita, depois da inspeção dos técnicos do DENIT de Brasília, juntamente com os de Rondônia, e com o acompanhamento dos técnicos do DENIT local, senador Teomário, que nos honra presidindo essa sessão. A nossa BR continua em péssimas condições. E o governo gastando, ano a ano, milhões de reais e não há uma restauração em definitivo.
é só na seca. Na seca não tem buraco. Começa a garoar, não é nem chuva não pesada. Qualquer garoazinha começa a abrir os buracos. Uma coisa impressionante. No trecho que corta o Mato Grosso, a BR-364 está em boas condições. Mas assim que entramos em Rondônia, a nossa BR vira uma buraqueira, parece uma câmara de bicicleta de pneu velho toda remendada. E a restauração que foi contratada, que já foi dada a ordem de serviço, não começa e não fazem, quando começa, não fazem o serviço bem feito. A mesma situação se repete na BR-425, com o agravante de que, nessa rodovia, longos trechos estão completamente sem asfalto. São verdadeiros atoleiros, onde só passam carros tracionados. Os motoristas com carros de passeio que se aventuram pela BR-425 correm o risco de quebrar o carro e ficar na estrada, o que ocorre com muita frequência. Já na BR-429, o agravante é a situação das pontes e a falta de pavimentação no trecho urbano, principalmente na cidade de São Miguel do Guaporé. São 15 pontes de madeira que precisam ser substituídas por ponte de concreto e as obras estão paralisadas. Algumas pontes começaram a ser construídas em setembro do ano passado, mas as obras foram interrompidas e a população aguarda ainda uma posição do DENIT e das empreiteiras. E não há preocupação de construir ponte na época da chuva, porque as pontes são construídas dentro da água, não há preocupação, não temos por que esperar acabar as chuvas para retomar a construção das pontes na BR-429. A pavimentação do trecho urbano em São Miguel continua apenas na promessa, e depois de tantos pedidos, cobranças e de esperar por uma ação do DENIT, a Prefeitura é quem está fazendo a manutenção nesse trecho, patrulhando as vias e cortando o mato que está quase cobrindo a BR-429 dentro da cidade de São Miguel do Guaporé. O abandono é tão grande que os agricultores estão plantando arroz na área de domínio da rodovia. Num trecho de aproximadamente 400 metros dessa rodovia federal, um agricultor estendeu sua lavoura de arroz em forma de protesto nos dois lados da pista, que ficou estreita, claro, parecendo de fato uma via rural pequena e de fato não é. É uma BR importante para o nosso estado. Liga inclusive o Brasil à Bolívia. Portanto, fica aqui o reconhecimento ao trabalho que o prefeito Zenildo Pereira está realizando para a manutenção dessa rodovia federal, bem como ao trabalho das associações comerciais rurais do município de São Miguel, que sempre nos estão cobrando o apoio para a realização dessa obra e que tenham certeza, estamos aqui em Brasília cobrando e pressionando o DENIT e o governo federal para que essa obra seja realizada o mais rápido possível. A informação que nos foi repassada pelo superintendente do DENIT de Rondônia é de que o processo de licitação está pronto e será feito pelo DENIT no próprio estado de Rondônia, desse trecho dentro da cidade de São Miguel. Senhor presidente, faço aqui esse registro da precária situação das rodovias federais em nosso estado, como alerta ao governo para o transtorno e o risco que isso tem causado à vida das pessoas que moram e passam por Rondônia, e para os prejuízos que as rodovias nessas condições estão causando em nossa economia, principalmente para os pequenos produtores rurais, que ficam impedidos de escoar a sua produção, mas também para os pecuaristas e produtores de grãos. Todos sofrem com as rodovias nestas condições. Senhor presidente, meus amigos e minhas amigas de Rondônia, outro assunto que também foi tratado pela bancada federal com o ministro dos Transportes foi o chamado Multivias, ou Projeto Multivias de Vilhena. É um projeto que comecei a discutir juntamente com o prefeito José Rover, prefeito de Vilhena, e também com a população de Vilhena e a sociedade organizada em 2012, logo após a inauguração da iluminação pública de um trecho da BR-364 de 10 quilômetros no perímetro urbano de Vilhena, ou seja, bem no centro da cidade de Vilhena. Na época, a população já pedia melhorias
na travessia urbana da BR-364 em Vilhena, visto que o movimento de veículos, bicicletas, pedestres, para os frigoríficos instalados na região e também para os balneários da cidade era e continua muito intenso. Foi então que abraçamos, juntamente com o prefeito e toda a comunidade, juntamente com a sociedade organizada, a elaboração do projeto Multivias, que prevê as marginais da BR-364, melhorias nas avenidas Celso Mazzutti e Marechal Rondon, 3 rotatórias, faixa de pedestres e uma ciclovia. Em 2012, em final de 2012, conseguimos elaborar e concluir esse projeto. E a partir daí, em 2013, conseguimos incluir no PAC 2, assegurando os recursos no orçamento da União. No ano passado, o DENIT fez as últimas adequações no projeto e preparou o edital de licitação, que só não pôde ser feito no segundo semestre por conta exatamente do período eleitoral. Mas tudo ficou pronto no ano passado. O fato de nós termos o projeto pronto, feito pela Prefeitura de Vilhena, a inclusão do projeto no PAC 2, nós asseguramos a verba para que ela fosse executada e o processo licitatório está pronto. Para esse ano, temos o compromisso do DENIT em lançar o edital, ainda no primeiro semestre. Portanto, comunico à população de Vilhena que estamos empenhados para que essa obra saia o mais rápido possível e para isso contamos com o apoio de toda a bancada, do corpo técnico e dirigentes do DENIT e o compromisso do atual ministro de Transportes, o também senador Antônio Carlos Rodrigues, que hoje está à frente do Ministério do Transportes. Senhor presidente, outro assunto que eu entendo que é de grande interesse da população de Rondônia, pelo qual também tenho lutado há muito tempo, é a construção da ferrovia transcontinental. A possibilidade de retirada do projeto da construção do trecho da ferrovia transcontinental entre Lucas do Rio Verde a Cruzeiro do Sul, do Acre, incluindo a passagem por Rondônia das prioridades da LDO 2015, é uma situação que traz preocupação para a população de Rondônia e também para a economia, não só do Estado, mas de toda a região norte do nosso país. Ainda estamos conversando com o governo federal para que mantenha a construção dessa ferrovia entre as prioridades do PAC para a região norte. Mas tudo indica que isso será possível com uma parceria público-privada ou mesmo com uma parceria internacional, da qual nós estamos trabalhando para que isso aconteça e nós tenhamos essa tão sonhada ferrovia sendo construída no estado de Rondônia, ligando o sul do Brasil com o norte e também o país vizinho, o Peru. Nesse sentido, conversei no início dessa semana com o embaixador da China, senhor Li Jinshang, sobre a intenção do governo chinês de investir na rodovia transcontinental, na ferrovia transcontinental, desculpe, em sua extensão até o Pacífico, o que creio seria uma parceria importante para os dois países, bem como também para os países andinos. Essa é uma parceria que reacende a possibilidade de mantermos esse projeto como prioritário para o Brasil. E vamos continuar conversando com o governo brasileiro e com integrantes do governo chinês para que possamos viabilizar esta obra. Trabalhamos muito para incluir essa ferrovia na LDO e também no plano plurianual de 2012 a 2015 e vamos continuar lutando para que o projeto seja mantido no orçamento de 2015 e como prioridade do PAC. Entendo a necessidade de corte dos gastos do governo e do ajuste fiscal, mas defendo que os investimentos em obras estratégicas, como essa, por exemplo, principalmente para o desenvolvimento do país e para o escoamento da produção agrícola, sejam mantidos. E esta obra é uma obra muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país, principalmente para a região norte e essa ligação do Brasil com o Pacífico. Um prazer, ouço o senador do Mato Grosso. Senador Assi, é incrível como as nossas necessidades são iguais.
necessidade do estado de Rondônia e as necessidades do estado de Mato Grosso. Inclusive, é praticamente o mesmo corredor. A BR-364, Sem dúvida. ela é de uma importância muito grande para a nossa região. E o que o senhor narrou aí é exatamente a realidade que temos lá. Muita dificuldade nas travessias urbanas, dificuldade nas obras que às vezes não saem. E a gente tem tido muitas dificuldades, inclusive lá, não sei se é a mesma situação de Rondônia, porque existem os convênios que são feitos, às vezes, com as prefeituras por onde passa a rodovia, e essas obras acabam não saindo, ficam travadas e criando gargalos para o escoamento, para o tráfego de pessoas. E o senhor também colocou aqui um outro assunto que é muito importante, não diz respeito só aos dois estados, diz respeito à malha de transporte de todo o país, questão desses modais. Nós precisamos evoluir e não ficarmos reféns só do modal rodoviário, não ficarmos dependentes só do caminhão. Agora nós estamos tendo uma greve de caminhoneiros e eu creio que isso ficou bem patente da necessidade de termos outras alternativas. Nós competimos no cenário internacional com países que têm um verdadeiro emaranhado de ferrovias, de hidrovias e mesmo também de rodovias. E nós estamos com muita dificuldade nesse setor. Essa ferrovia, por exemplo, que o senhor colocou aí, seria importante demais para o país. Se a gente conseguisse abrir uma rota também para o Pacífico. Nós vivemos da exportação de commodities e eu já tenho dito aqui algumas vezes que parece que a gente tem uma galinha parece não, nós temos uma galinha dos ovos de ouro, mas não alimentamos ela, porque devíamos facilitar, o país devia colocar como pauta importante da agenda nacional, e não precisaria nem aqui o senador Assis, ou o senador Medeiros, ou qualquer outro, levantar isso. Devia ser pauta número 1, fazermos esses corredores ferroviários, esses corredores rodoviários. De forma que eu queria parabenizar a Vossa Excelência, porque traz o assunto à baila e que diz a respeito não só dos nossos estados, mas da vida do país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador José Medeiros, pelo seu aparte e contribui muito para o nosso pronunciamento. De fato, a BR-364 é de uma importância imensa para o estado de Rondônia e também para o vosso estado do Mato Grosso. Assim como nós estamos aguardando o asfaltamento de Vilhena-Juína, também uma rodovia importante para o escoamento da produção agrícola do seu estado e do nosso estado e para a interligação também dos dois estados. Aguardamos com muita ansiedade o início dessa obra, que já foi licitada segundo informações do DENIT, já foi dado ordem de serviço. Esperemos que nesse ano, 2015, nós possamos ver as máquinas trabalhando entre Juína e Vilhena e, novamente, fica aqui o nosso pedido para que o DENIT possa conversar com essas empresas, já que não se faz outra coisa a não ser notificar e conversar, para que essas empresas possam iniciar a restauração de Vilhena a Pimenta Bueno, de Pimenta Bueno a Ouro Preto, de Ouro Preto a Ariquemes e Ariquemes até Porto Velho também, dando sequência nesse projeto de restauração da BR-364. Tão aguardado por todos nós e um serviço muito mal feito que iniciou-se a ser feito exatamente no pior pedaço, que é entre Cacoal e Presidente Médici. Todo ano nós temos problemas, quando começa a dar uma garoazinha, acabou o asfalto. Foi retirado o asfalto, colocado outro asfalto, mas parece que a chuva é ácida, mas não é não. É que o serviço, infelizmente, foi mal feito. Constatado, inclusive, pelos técnicos do DENIT que lá estiveram. E o serviço mal feito continuou a ser feito. E o resultado não poderia ser diferente. As primeiras chuvas começaram a reabrir os buracos que foram inicialmente arrancados e colocados asfalto novo. Abriu novamente os buracos, foram tampados, na seca veio a chuva, mas não é uma chuva torrencial, qualquer chuva começa a reabrir os buracos. Então fica aqui o nosso apelo ao DENIT para que comecemos a pensar em políticas públicas verdadeiras,
Nós estamos em 2015, não é possível que nós não tenhamos tecnologia para aplicar um asfalto de qualidade no estado de Rondônia para enfrentarmos as chuvas amazônicas. Senhor presidente, muito obrigado pela sua compreensão em função do tempo que eu me estendi. Agradeço.